Qual é o rating máximo de xadrez que pode chegar a uma pessoa que tenha 130 de QI? Olá, meu nome é Denburg e esse é mais um episódio da sessão Oráculo. Qual o rate de xadrez máximo que alguém com 130 de QI pode chegar? Bom, tem um vídeo que eu trato desse assunto, né? Eu falo sobre inteligência, QI, rating de xadrez, habilidade para matemática, para ciência e as relações que tem entre essas diferentes habilidades, essas diferentes características. Tem vários pontos que precisam ser considerados em relação a isso. Para começar, quando a pessoa fala alguém com 130 de QI, provavelmente ela está se baseando no resultado do teste de QI e talvez não reflita corretamente o QI da pessoa. Outro ponto é que existem engines de xadrez que têm QI 0, QI negativo, mas que tem rating 3.000, 3.500, 3.800. Então, não há uma limitação estabelecida por um QI de 130, ou 50, ou 40, que impossibilite um rating muito alto. As próprias engines de xadrez mostram isso. Mas quando se considera as características humanas, você tem uma amplitude menor de variação. Né? Por exemplo, qual o tamanho máximo que pode ter a mão de uma pessoa que tenha 1,40 m de altura? Geralmente, uma pessoa com 1,40 m de altura, se ela não tiver elefantíase, né, se ela não tiver nenhum tipo de doença que exagere o tamanho de certas partes, ela vai ter uma proporção razoável. E a mesma coisa acontece com outras características, inclusive as que não são físicas, né? Características mentais também geralmente acompanham. Né? Se a pessoa tem uma certa habilidade, geralmente ela tem várias outras habilidades associadas àquela. Então, se a pessoa tem um QI de 130, geralmente ela também tem uma certa habilidade, uma certa predisposição para o xadrez, para a matemática, para a física, para a literatura, para uma grande variedade de outras atividades. Então, tentando responder de uma maneira mais ou menos pelo senso comum do que significaria um 130 de QI, supondo que a pessoa tenha de fato 130 de QI. Né? Tem outro vídeo que eu comento sobre o caso do Feynman, que obteve um score 123 de QI no teste, mas o QI correto dele era provavelmente 220. Então, dá quase 100 pontos de diferença entre o score que foi medido no teste e o score verdadeiro, né, o QI verdadeiro da pessoa. Recomendo que assista aos outros vídeos para que possa compreender melhor essa questão. Tem dois vídeos principais que eu falo sobre isso, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, incluir esses dois links. Bom, tem um estudo do Bill McCauley, do final dos anos 90, em que ele correlaciona rating com QI. E ele faz uma formulinha, né, propõe uma formulinha para converter QI em rating e vice-versa. Então, 130 de QI, por essa fórmula, é só você multiplicar, né, por 277, dividir por 16 e soma com 1.282. Né? Isso subtrai 100 e soma com 1.282. 1.282 é a média de rating, 277 é a média do desvio padrão na época que ele fez que ele propôs essa fórmula, né? E na verdade tem uma variação muito grande. Tem, para alguns jogadores, para alguns grupos de jogadores, esse desvio padrão é cerca de 350. Para outros é cerca de 300, para outros é cerca de 240. Né? No caso do Bill McCauley, o valor que ele encontrou foi 277, mas isso é exclusivo para aquela época e para aquele grupo de pessoas. Então não é aplicável em todas as situações. Já o caso do QI, a média mundial é 100, desvio padrão 16, se considerar o método Stanford-Binet, que ele está mais próximo de uma escala representativa da variável na população. O teste de Wechsler, que considera desvio padrão 15, ele está impondo artificialmente um desvio padrão que não é a representação mais acurada da variável que se encontra na população. Então, o do Wechsler não é uma representação tão boa quanto o do Binet, embora seja mais fácil, né, para tratar dos valores. Você vai ter 115, 130, 145, 160, vai ter números redondos. Né? Enquanto do Stanford-Binet você vai ter 132, 148, 164. Né? Então você vai ter variações, os valores, né, os intervalos vão ser diferentes. Bom, no caso de 130, é só aplicar a fórmula então. Então é mais ou menos
seria 277 dividido por 16, vai dar mais ou menos 17, né? Multiplicado por 30. E aí você vai ter aproximadamente 51, né? 510. E aí você soma com o 519. Aí você soma com 1282. E aí você tem praticamente 1700, né? 1701, né? 1801. Que seria o rating correspondente pela fórmula de McCulloch ao QI de 130. Isso não quer dizer que esse seja um limite. Na verdade, você tem pessoas que têm 130 e tem 2.800 de rating. No Nakamura, por exemplo, né, há indícios de que talvez o QI dele seja menor que 130. Talvez até menor que 120. Algumas pessoas falam que é menor do que 100. Eu acho difícil que seja menor do que 100, mas não é muito maior, né, que 120 ou 130. Então, ele chegou a mais de 2.800 de rating na feed e chegou a mais de 3.000, né, no rating desses sites, né, das plataformas de jogar online. Então, não existe um valor limite. Né? O programa de xadrez pode chegar a 3.800, mas aproximadamente, né, uma correspondência razoável para uma pessoa que estuda xadrez, que dedica tempo, né, várias horas por dia ao estudo do xadrez, e que tem uma aptidão para o xadrez semelhante ao equivalente, né, aproximadamente ao QI dela, a mesma raridade que ela tem de QI, que ela tem uma aptidão semelhante para o xadrez, ela vai alcançar mais ou menos os 1.800. Né? Essa seria uma estimativa assim, mais ou menos razoável para converter o QI em xadrez. Mas isso não quer dizer que seja o teto que ela pode alcançar. O teto praticamente não existe. Né? É claro que, à medida que vai se afastando desse 1.800, fica cada vez mais difícil, né, para que a pessoa possa chegar em níveis progressivamente mais altos. Mas isso não é só para o 130, para qualquer outro valor também você tem o mesmo efeito. Então, 1.800 seria o resultado mais provável, caso a pessoa se dedicasse a estudar xadrez uma quantidade razoável de horas por dia, proporcional a outras pessoas de QI semelhante. Né? Então, esse que seria o significado aproximado. Então, mais ou menos, essa seria uma resposta razoável. Para encontrar informações mais detalhadas sobre a questão do rating de xadrez, eu sugiro o livro, né, Xadrez 2022, Melhores Jogadores de Todos os Tempos, 2 novos sistemas de rating, em que tem uma explicação bastante detalhada do significado do rating, né, como se calcula o rating, e principalmente a parte conceitual de por que o cálculo é feito dessa maneira, quais são os pontos fortes e fracos desse método, quais são as limitações no método para cálculo de rating, outros métodos além do Elo, né, o método do Sonas, do Balicora, do Glico, né, e tem 2 métodos que eu proponho, que são superiores aos outros métodos, eles são mais preditivos, são mais acurados e são conceitualmente mais bem fundamentados. Um deles é semelhante, a estrutura geral é semelhante à do Elo, e o outro é completamente diferente, ele se baseia na qualidade dos lances. Inclusive ele é usado para calcular, com base no Mega Database de 2022, para calcular os ratings de todos os tem mais de 115 mil jogadores nessa base de dados, com mais de 24 partidas disputadas. Tem mais de 300 mil no total, mas só que quando tem poucas partidas, menos de 24, foi o ponto de corte que eu adotei, as pessoas acabam tendo uma incerteza muito grande no score. Então eu preferi cortar ratings abaixo de 24. E é basicamente isso. Né? Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.